Tem uma, se não me engano, é Harriet Tubman, se não me engano, uma abolicionista negra americana que trabalhou libertando escravos nos Estados Unidos. Ela tem uma frase que é assim, ó: libertei 1000 escravos, só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Eu penso que abrir os olhos é a primeira coisa. Entender que aquilo que se traveste de amigo, na verdade, é inimigo, é a primeira coisa. A gente entender que toda essa exploração que existe sobre as pessoas, eu falo isso, cara, tendo a grana que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, pra mim não muda nada na minha vida, mas eu vim de baixo, eu não consigo. Aliás, eu arrumo problema falando esse tipo de coisa. Posso ser censurado, posso ser processado, você entendeu? Mas eu, desde quando produzo conteúdo, eu busco trazer às pessoas consciência sobre essa realidade. Porque se a pessoa não sabe que está sendo escravizada, muito provavelmente ela é uma candidata a permanecer escravizada pro resto da vida. E o problema é que quando chegar lá na época do INSS, lá da Previdência, da aposentadoria, já era. Ele tem que descobrir isso enquanto é jovem, para não se submeter a esse tipo de modelo que nos foi imposto. A gente nasceu dentro desse modelo. E eu comecei a perceber isso jovem. Eu falei, não vou entrar nessa fila, não vou entrar. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tive carteira assinada. Eu nunca na minha vida tive uma carteira assinada. Não tive carteira assinada. Não quis ter. Não quis. Não, eu simplesmente desprezo todo e qualquer tipo de previdência social que venha do Estado, toda e qualquer garantia, a ilusão de garantia que o Estado supostamente vai me oferecer. Eu simplesmente ignorei isso solenemente na minha vida. E não é porque hoje eu tenho grana. Eu fiz isso quando eu era pobre. Quando você não tinha. Eu fiz isso quando eu era pobre. Porque eu achava balela. Político aparecendo de 4 em 4 anos, fazendo as mesmas promessas de sempre e as pessoas acreditando nas mesmas balelas de sempre. Então, assim, eu ignorei solenemente esse modelo todo. Eu sempre achei balela. E aí, cara, a solução é quando você precisa ter coragem de se desprender disso, porque pensa que toda a manada tá indo em direção do sistema, né? Todo mundo, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, todo mundo tem esse valor. Quantas vezes eu ouvi, mas você não vai ir na sua aposentadoria, como é que vai ser? E se você fica doente? Quantas vezes eu ouvi esse tipo de situação? E eu entendo as pessoas, porque quando você conhece um modelo de vida, qualquer coisa que esteja fora desse modelo, porque esse modelo você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, com teus vizinhos, na televisão. Não é fácil você se desprender da manada. Não é fácil. Você, quando decide se desprender desse fluxo, você leva um tempo até você ter resultado. E durante esse período, é taxado de maluco, de irresponsável, não é? Porque você não tem um emprego com carteira assinada. Eu nunca quis ter, nunca tive. Teus pais, Flávio, nisso, eles estimulavam o quê? Meus pais me apoiavam muito, no sentido do que eu era um garoto estudioso. Eu fui um cara que venci no sistema acadêmico, sabe, Joel? Uhum. Eu fui um dos melhores alunos. Eu passei nas melhores faculdades. Então eu não sou um cara recalcado porque eu não consegui passar. Sim. Eu passei nas melhores faculdades federais. E para um jovem da minha realidade, só podia ser uma faculdade pública, porque meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade privada. Então, passar numa faculdade pública era um up, era o máximo, era o que alguém da minha realidade poderia ter. Sim, Eu passei. Acontece que, num dado momento, eu questionei, você entendeu? Eu questionei. E pensei que eu indo para a faculdade que eu iria, eu levaria 5 anos para me formar. Eu tinha já 19 anos, eu fiquei 3 anos, né, naquela história do concurso. Uhum. Então eu ia me formar com 24 anos se não tivesse nenhuma greve, o que é improvável. Provavelmente me formaria com 26 anos de idade. E aí talvez fosse arrumar meu primeiro emprego de engenheiro de software, porque era ciência da computação que eu estava fazendo, engenharia da computação. E aí minha vida talvez começasse aos 27 anos de idade. E quando eu conheci a área de vendas foi uma área que me deu a seguinte mensagem: eu vendo, eu ganho. Então depende de mim. Sim. Depende de mim, eu não dependo do sistema mais. Não, mas não tem nenhuma segurança. Mas o sistema, da qual segurança? Estabilidade não existe. Começou aí, essa minha frase. Qual a segurança que o sistema me dá? Segurança de que eu vou arrumar um emprego e no final vou me aposentar pelo INSS? Isso para mim é tenebroso. Isso para mim não é risco, é a certeza de um caminho
em que eu vou sucumbir à mediocridade na minha velhice. Não tem como alguém viver bem pelo INSS. Não tem como. Não existe a possibilidade. É porque o topo do INSS... 8 mil reais. 8 mil reais. 8 mil reais é o teto. E a maioria não ganha nem 2 mil reais. É verdade. Então, é isso que eu quero para minha velhice? Depender do Estado nesse nível que eu quero? Negativo. Para mim, o grande risco é você apostar nesse caminho. Então, a aposta desse caminho, para mim, era fora de cogitação. Eu não recebi herança, meus pais não me deram valores, honestidade, palavra, mas não recebi patrimônio de herança. Nem teria nenhum patrimônio. Então, eu tinha que fazer acontecer. E o sistema não me oferecia isso. Então, quando eu venci fora do sistema, e aí eu nunca tive carteira assinada, e aí eu venci como vendedor, ganhei dinheiro, cheguei a diretor, mesmo sem registro daquela empresa. Uhum. Aí decidi sair para abrir o meu negócio estourou, explodiu. E aí, de um garoto que morava na boca da favela, e daqui a pouco eu virei um empresário bem-sucedido. Só que eu não consegui me esquecer de onde eu vim, entendeu, João? E não perdi a vontade de contar para as pessoas como é que é. Assim como eu queria que alguém me contasse como é que era, Sim. eu mantive a vontade de contar como é que é. E para mim, revelar, denunciar o inimigo fantasiado de amigo é uma das minhas maiores missões de vida. Mostrar para as pessoas que aquilo que diz que é seguro, na verdade, é uma armadilha. Fazendo uma analogia, você na caverna se desprende, olha, tem a saída, abre e fala, uou, tem uma vida aqui, volta para chamar os prisioneiros. Exatamente. Eles precisam saber que são prisioneiros. Eles não sabem. E aí você tá libertando essas pessoas. O que você ouve de objeção? Tô usando essa palavra das vendas. Qual que é o revés que eles trocam? Não, pelo amor de Deus, isso não funciona pra mim, isso não é pra todo mundo. A maior desilusão é o medo. Pensa o seguinte, o cara tá dentro da caverna. Se ele sai da caverna, ele pode ser devorado por uma fera, por um urso. Sim. Mas se ele fica na caverna, ele vai ter uma vida abaixo da média e ainda vai morrer de fome dentro da caverna. Então, é mais ou menos assim. Na caverna é certeza que ele morre. Fora dela, talvez ele morra. Não tem garantia. Eu não prometo garantia pra ninguém. Sim. Não existe garantia. Essa é boa. Não existe, cara. Ela tá. Não existe garantia. Não existem garantias, cara. Não existem mesmo, cara. Então, assim, eu não dou pro cara uma fórmula, ó, faça isso, saia da caverna, não tem garantia, cara. Agora, existe uma garantia. Se tu ficar, tu morre. Isso é garantido. Não tem garantia, mas você tá no jogo da probabilidade. É mais provável que aqui. Isso. Exatamente. Então é isso, cara. Agora, é pra todo mundo, Joel? Cara, eu acho que todo mundo tem condições, mas a maioria tem medo. Essa é a maior objeção. O medo do desconhecido. As pessoas preferem, na sua grande maioria, abraçar a mediocridade em vez de enfrentar o desconhecido. Mesmo que não seja tão desconhecido assim atualmente.